Ok. Beleza. Fala, pessoal. Primeiro aí, Hobbs. Grande Jonathan. Pessoal entrando aí. Já chamei o Edson. Olha aí. Fala, meu pai. Fala, garoto. Como é que tá? Tudo Vamos certinho. Aí lá? tava dando aula agora na FGF, lá à distância, né, também. Acabei agora Aham. aqui. Legal, legal. Bom, esperar o pessoal entrar um pouquinho aí, a gente já começa. Eles estão Certinho. falando que a gente vai bater a live do Gustavo Lima hoje. A live dele durou 5 horas. Eles estão falando que a gente vai tentar bater o tempo dele. Nada, O live, pessoal live, tá pessoal. demais. Live é para ser uma coisa rápida, é para ter É, um negócio tranquilo. Nada de 5 horas. Não é maratona, não. Deixa o o Walking Dead, pessoal deixa a tá. Netflix para fazer as maratonas dela. O pessoal Ontem, ficou. ontem, ontem eu vi uma live legal do Antônio Carlos e do Sérgio Gregório, Foi. e durou 50 minutinhos. E aí já tem uma outra para a semana que vem, que vai estar envolvendo aí eu, ele, o Sérgio Gregório, o professor Borim, e vai ser Show. bem legal, semana que vem. Não, a deles foi muito boa ontem. Falaram bem legal a deles. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos começando. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu no treinamento, que o Tá? pai foi lá pro berço do treinamento lá, comecinho de 90, né? Mas desde o começo, né, como o treinamento evoluiu, por que que ele evoluiu, né? Desde a periodização do Matveev, questão de calendário. Então a gente fazer um resumo sobre essa questão de como o treinamento mudou, né? No decorrer dos anos, do começo. A gente sabe que periodização, desde a Grécia Antiga, já se organizava os treinos dos soldados, né? E tudo mais. Mas o primeiro momento que foi passada para o papel, a teoria da periodização. Como é que o pai vê isso? Quando foi isso? Tá. Bom, pessoal, antes de mais nada, boa noite a todos que já estão conectados aqui. E a ideia é a gente fazer uma abordagem histórica, né, desse treinamento que faz parte da nossa vida e que atualmente está tão comprometido por conta dessa paralisação global. Mas, só fazendo um pequeno resumo para vocês entenderem, eu me formei em Educação Física na Universidade Federal do Paraná e logo em seguida eu fui para Moscou, na Rússia, por entender que era realmente a escola mais forte de treinamento esportivo mundial. E ao chegar lá, em 94, foi o primeiro contato que eu tive, em 1994, eu já percebi que realmente era uma escola muito forte. Né, os grandes nomes vinham de lá. É importante que a gente entenda que o leste europeu, de uma forma geral, é a região do planeta em que nós tivemos o maior número de autores e de publicações voltadas para a teoria do treinamento desportivo. Isso tem que ficar bem claro para todos. Teve o início da fisiologia do esforço, fisiologia do exercício também naquela região, mas hoje eu diria que Estados Unidos está muito à frente do restante do nosso mundo na fisiologia do exercício. Porém, o pensar, a forma de imaginar, de idealizar, colocar no papel, fazer uma planificação, essa é toda do leste europeu, sem dúvida nenhuma. Existem outros países, outras escolas, mas a origem realmente foi por lá. Então a gente vai fazer essa leitura, essa abordagem. E desde 94, eu tenho voltado à Rússia pelo menos uma vez por ano. Morei lá durante o tempo, como todos sabem. E depois sempre voltando lá, levando grupos, né? Hoje nós já temos mais de 15 mestres que se formaram lá, ex-alunos nossos, pessoas que nos procuraram. O Antônio Carlos tem levado grupos também para lá, todos os anos. Então, quer dizer, é muito importante que a gente tenha esse contato com essa escola, que sem dúvida nenhuma é uma das escolas mais fortes, independente desse problema do doping que está acontecendo agora, que tem uma conotação política muito forte, a gente sabe disso, e não defendendo o doping de forma alguma, mas se fosse realmente para nós levarmos a ferro e fogo a questão do doping,
muitos desses países não poderiam estar recebendo medalhas, seus atletas não poderiam estar subindo ao pódio. Mas vamos lá. Vamos dividir o treinamento, então, em 4 fases, 4 grandes fases. Essas fases, a primeira fase a gente poderia falar desde a origem aí que o Diego chegou a comentar, da Grécia Antiga, de Roma, treinamento dos soldados, né, aquela questão da própria estética entre os gregos e uma preparação à modelagem do corpo, o corpo ideal. Isso iria desde essa origem até por volta de 1950, onde nós não tivemos grandes descobertas, não tivemos algo que chamasse muito a atenção. A segunda fase vai dos anos 50 até os anos 70. Aí sim nós tivemos um salto significativo na teoria do treinamento desportivo. A terceira fase vai até os anos 2000, onde nós tivemos aí com o fechamento da Olimpíada de Sydney, e a quarta fase dos anos 2001 para cá, esses últimos 20 anos, onde nós temos realmente aí a informatização do treinamento, um controle do treino muito voltado para a parte bioquímica, programas, uma série de meios auxiliares que nós não tínhamos antes desse período. Então, vamos dividir nessas 4 grandes fases para que vocês entendam melhor. Eu separei aqui algum material para, obviamente, ir seguindo, é muito longo, muito extenso esse conteúdo, para que eu possa seguir uma linha de raciocínio para vocês. Nós sabemos que os primeiros trabalhos publicados são de 1902 e 1905. E o primeiro trabalho de 1902 publicado é de um sujeito chamado Kraevek, é um russo. Depois Tausmev, Ochanik, ou seja, o leste europeu fazendo as primeiras publicações. E é interessante destacar que já nessa época já havia uma preocupação em detectar o talento. Ou seja, não treinar alguém que não tivesse condição de ser um atleta de alto rendimento. Isso que é importante falar. Muito se fala de busca do talento desportivo, como pegar esse talento, e as grandes escolas sempre tiveram essa preocupação. Não é por acaso, não é ao acaso que um atleta chega ao pódio. Em alguns países como o nosso, isso pode muitas vezes acontecer, uma sorte de um atleta, encontrar um grande treinador, mas na maioria das vezes nós não temos os programas de treinamento de detecção de talentos para chegar nesse atleta. Em 1930, pessoal, nós tivemos um trabalho muito interessante da curva ondulada, né, e a recuperação. Foi um sujeito da Finlândia, chamado Pikala. E esse cara realmente ele deu um salto de qualidade e começou a falar dessas ondulações, de cargas variativas do treinamento, com momentos de recuperação. Falou da preparação geral no treinamento desportivo e dividiu o treinamento em preparatório, principal e transitório. Então, ele já foi um sujeito que começou a dividir o treinamento. É importante que a gente entenda isso, né? Mais à frente eu vou voltar a falar sobre essa questão. Em 1916, nós tivemos o Kotov. E o Kotov falou do treinamento geral, do preparatório e do especial. Isso é citado até hoje. É importante, eu vou falar vários autores aqui, e alguns, obviamente, eu não vou citar. Esses mais modernos, a gente vai evitar citar. Por quê? Porque já são cópias. Ou então mudança de terminologia, mas com a mesma ideia. Então não há por que a gente ficar repetindo, né? Eu acho que é importante que as ideias novas apareçam, se somem às ideias antigas, né? Em alguns casos até substituem, porque são comprovadamente, cientificamente comprovadas, que podem ter um resultado melhor, não há problema nenhum. Agora, a gente não pode deixar de citar ou então utilizar o que esses autores fizeram no passado, mudando uma terminologia e utilizando o mesmo princípio. Isso é muito comum, isso é plágio, né? Vamos usar o termo correto. Então, na verdade, ele já fazia um período introdutório de 4 semanas. Falava de período principal, falava de período competitivo, 1916, pessoal. Estamos aí falando de período de Primeira Guerra Mundial. É importante ressaltar que os militares eles tiveram grande contribuição nesse período, porque os soldados tinham que ser preparados, né? Os soldados tinham que ser mais fortes, tinham que ser mais velozes, tinham que ser mais resistentes, e então se investia muito nessa questão para que os soldados ficassem melhor. Tanto que nós temos aí as primeiras Olimpíadas, os primeiros Jogos, um grande número de militares com medalhas, principalmente do leste europeu, né? Porque esses militares eles recebiam um treinamento diferenciado, um controle, uma alimentação melhor do que o restante da população e conseguiam melhores resultados. O Gorinevski falava do universalismo desportivo.
o Pikala, que é aquele sujeito que eu falei para vocês lá da Finlândia, dividiu o treino em dias, semanas e meses. Podemos até falar que começa aí um esboço do que seria mais tarde conhecido como periodização. O Grantin, esse é fantástico. Ele dividiu a temporada em principal, de preparação e de transição. E os conteúdos e princípios de planejamento do treinamento desportivo começaram a aparecer. Ou seja, tinha que ter um objetivo, uma meta. E o treinamento começa, então, a tomar uma característica mais científica, de estudo, e não algo desorganizado. E não somente no papel, começam a aparecer ciências. A medicina é a primeira a se agregar ao treinamento desportivo. A medicina desportiva é a primeira a surgir. Em 1946, um dos primeiros ocidentais a escrever, que foi o Disson, o inglês, ele fala de um novo sistema de treinamento. Ele começa a abordar o treinamento e divide ele em 5 etapas. Preparatório, pré-competitivo, competitivo inicial, competitivo principal e pós-competitivo. Competitivo, obviamente, e pós-competitivo. Dividindo eles da seguinte forma, para vocês entenderem. O período preparatório, 5 meses. O pré-competitivo, 1 mês. O competitivo inicial, 6 semanas. Principal, 6 semanas. E o pós-competitivo em 6 semanas. Da onde ele tirou esses números, esses valores? Obviamente dos calendários da Inglaterra, que era o país dele. Então ele buscou, dentro de um calendário, organizar e dividir o treinamento dessa forma, seguindo as normas daquele calendário. Depois, pessoal, surge talvez um dos maiores nomes do treinamento desportivo mundial, Ozolin, em 1949. Esse é um sujeito que inspirou muito um outro grande estudioso, chamado Matveev. Então, o Ozolin falou da preparação a longo prazo, 15 a 20 anos, dividiu os períodos em etapas, destacou a adaptação do organismo em diferentes climas, começou a falar do frio, começou a falar do calor, começou a falar da altitude. Calendário de competições deve ditar os tempos e duração das etapas. Então, ele fez diferente. Porque até então, a teoria do treinamento estava presa de uma forma que as pessoas não se preocupavam muito com o calendário. Se preocupavam mais em organizar o treinamento, depois iriam tentar encaixar no calendário. E o Ozolin falou, não, ao contrário. Nós utilizamos o calendário e, baseados nesse calendário, nós vamos fazendo a nossa periodização, vamos montando o nosso planejamento de treino. O Leto 9, conhecimento da adaptação biológica, é um dos primeiros a falar, em 1950, e os conceitos da individualidade biológica. Então, em 1950, começa, junto com a medicina, né, alguns aspectos biológicos, que mais tarde nós vamos chamar de fisiologia do exercício. Então, na década de 50, ou seja, 70 anos atrás. Vamos lá. Vou dar um pulo aqui agora. Entre 1950 e 60, nós temos aí um sujeito chamado Matveev. O Matveev surge e organiza o que esses autores que eu acabei de citar para vocês tinham escrito anteriormente. E soma a isso a inteligência dele e começa a criar o que vai ser conhecido no mundo todo como periodização. E ele, dentro da Universidade Estatal de Cultura Física da Rússia, que era na época a Ordem de Lenin, ele chefiava o departamento com os cérebros mais brilhantes que existiam naquele país. Não só naquele país, mas em toda a União Soviética, né? Em todos os países que formavam a União Soviética. E eles estavam lá estudando com ele. E ele tinha um acesso à Alemanha Oriental, ele ia à China, ele viajava muito e conhecia outros países e outros treinadores, foi aos Estados Unidos, ou seja, foi um homem que viajou demais e conheceu várias culturas. Veio ao Brasil algumas vezes, o professor Antônio Carlos trouxe ele diversas vezes ao Brasil, e realmente o professor Matveev, um cientista, ele tinha à sua disposição uma máquina, né, fantástica, que era essa universidade e era o sistema comunista da ex-União Soviética. Com isso, ele pôde fazer vários estudos, pôde fazer várias pesquisas. A sua cátedra, né, o seu departamento, realizavam essas pesquisas em massa, com grande quantidade de atletas, grande quantidade de crianças. E com isso, começou então a surgir no mundo tabelas, protocolos, coisas que até então não existiam. E ele organizava isso de uma forma fantástica. Ele era um sujeito que dormia cerca de 4, 5 horas por noite. Me exemplifiquei muito nele. Não gostava de perder tempo na vida.
e era um sujeito voltado a isso. A conversa dele baseava-se nisso. Todo o tempo no departamento dele, se você fosse até lá conversar com ele, o Antônio tentava muitas vezes fazer uma piadinha. Não, ele só falava sobre teoria do treinamento, uma seriedade muito grande nessa temática. Então, ele começa a considerar o caráter ondulatório das respostas biológicas, atribui grande importância aos componentes de carga, volume e intensidade de treino, fala muito do treino geral, do treino específico, explica com mais exatidão a adaptação biológica dos diferentes tipos de carga. Então, na verdade, começa, então, essa periodização. Ele é um cientista emérito, né? E, sem dúvida nenhuma, em 1952, ele começa a escrever uma nova página no treinamento desportivo mundial. Existem críticos, existem pessoas favoráveis, mas, sem dúvida nenhuma, é, dentro da nossa área, o autor que tem o maior número de tradução em países no mundo. Então, ele conseguiu isso graças, e vários autores, vários países, em vários idiomas, traduziram a sua obra. É o mais citado em toda a teoria do treinamento mundial. Então, isso é mérito realmente dele, né, e a gente não pode tirar isso. Ele trabalhou com um sujeito muito importante também na teoria do treinamento, chamado Yuri Verkhoshansky. Ambos trabalharam, depois por motivos que não cabe aqui ficarmos falando, o Yuri Verkhoshansky foi para a Itália, né, onde continuou com os seus trabalhos, auxiliando o comitê italiano, e muito. E, sem dúvida nenhuma, o treinamento de choque talvez seja o maior legado que o Yuri Verkhoshansky deixou para nós. A pliometria. Toda a teoria da pliometria, os treinamentos de força, que é uma área que ele se dedicava bastante, sem dúvida nenhuma, foram muito importantes. Existia um contato muito grande dele com o professor Zatsiorsky, biomecânico, que estava nos Estados Unidos, irmãos Shaumanov, que estavam na Universidade Estatal, continuaram fazendo também grandes trabalhos com ele. Ou seja, nesse período dourado aí do treinamento desportivo, vários gênios apareceram, né, e se somaram, né, foram somando as suas ideias, e em alguns casos, obviamente, existiam desavenças, normal isso no mundo científico. Então está aqui, pessoal. O que o Yuri Verkhoshansky fala, né, que talvez seja a identidade dele no cenário do treinamento? A relação entre os blocos de treinamento e as cargas concentradas. Isso, sem dúvida nenhuma, é um grande legado que ele deixou. Ele fala do potencial de treinamento, do trabalho de desempenho geral, bloco de carga concentrado, aperfeiçoamento de habilidade técnica e de troca especializada, aperfeiçoamento de habilidade técnica nas condições competitivas. Então, ele começou a dividir isso em blocos, que ele mesmo determinou, a nomenclatura chamou de blocos. E isso nos deu um esquema geral da organização sucessiva e as diferentes cargas de treinamento. Muito bem. Com o passar dos anos, outros autores, eu vou chamar aqui para vocês terem uma ideia, apareceram e enriqueceram essa teoria que já era existente. Platonov é um dos grandes autores e fala muito da periodização olímpica. Ele gosta dessas periodizações mais longas, né? O Feeling, professor Feeling, cientista, também falou muito da detecção do talento, de como trabalhar com jovens. Godic, os irmãos Shaumanov, que eu citei agora há pouco, Zatsiorsky, Makarenko na natação, Formitchenko, Bompa da Romênia, Suslov, Volkov, Weinig da Alemanha, Bayer. Ou seja, esses nomes que eu acabei de citar, a maioria, ou a grande maioria, é do leste europeu. É de lá que vem toda essa sustentação. Depois, no Brasil, o precursor de tudo foi o professor Barbante, o professor Tubino, professor Gomes Tubino. Foi estudar na Europa e, assim que retornou, trouxe ideias interessantes e começou a falar sobre o treinamento esportivo de uma forma diferenciada. Em seguida, nós tivemos o professor Barbante, já trabalhando com atletas, né, e se dedicando bastante a essa área. O professor Paulo César Silva, né, o Paulinho também, grandes trabalhos, trabalhando com atletas de nível olímpico. O professor Antônio Carlos Gomes, né, que é um dos grandes mentores e talvez hoje a maior autoridade no nosso país, talvez não, com certeza a maior autoridade do nosso país dentro do treinamento esportivo. Professor Estélio Dantas, né, excepcional profissional dessa área também. E com isso nós começamos então a entender dentro do nosso país o porquê
né, de nós demorarmos um pouquinho para ter os mesmos resultados que eles. Porque demorou para chegar aqui essa teoria, né? E talvez o maior problema, pessoal, aqui sendo bem sincero com vocês, e acho que é a ideia desse bate-papo nosso, nós precisamos gostar de números, precisamos gostar de gráficos. A teoria do treinamento, ela é toda embasada em gráficos, tá? Então, a matemática, a estatística, são as ferramentas básicas para ser um bom treinador. Para você conseguir elaborar, para você conseguir montar, para você conseguir controlar os treinamentos do seu atleta. E isso eu estou falando para o professor da academia, para o personal trainer e para aquele sujeito que trabalha com um atleta que tem uma condição um pouquinho mais elevada. Ou seja, dentro da educação física brasileira, eu percebi o seguinte, já trabalhando há mais de 20 anos dentro dos cursos de educação física, a gente percebe que existe uma carência dos nossos alunos com relação a esse entendimento. A disciplina de treinamento é uma disciplina que tem normalmente 80 horas nos cursos de educação física de bacharelado, e essas 80 horas você teria que aprender tudo. Mas você aprende a teoria geral do treinamento. Treinamento individual, treinamento coletivo, e acaba não conseguindo entender muito bem, com maior profundidade. Muitas vezes você vai para uma especialização de treinamento desportivo, e nessa especialização, eu até recomendo que seja dividido em treinamento individual e treinamento coletivo, porque a periodização para ambos é algo totalmente diferente. E se nós pensarmos em periodização para atletas de trabalho de resistência, trabalhos de potência, trabalhos de força, velocidade, também são trabalhos diferenciados, são periodizações diferenciadas, são número de provas diferenciadas. E aí voltamos lá para 1930, calendário. Ou seja, se nós pegarmos o calendário de número de provas de rua, número de maratonas, número de corridas de 100 metros que um atleta vai disputar por ano, a gente vai perceber que existe uma diferença significativa. Né? E baseado nisso é que eu tenho que montar minha periodização. É claro que nós podemos entrar na internet e pegar o treino de alguém. Vamos imaginar, pegamos o treino de um corredor, ou então de alguém que esteja ligado ao CrossFit, e vamos tentar adaptar isso para um atleta nosso. É o mais comum que nós mais encontramos. Pessoas entrando na internet, buscando treinamentos prontos e aplicando isso aos seus atletas. Qual o grande problema disso daí? É que você não vai chegar a lugar nenhum e não vai repetir o resultado daquele campeão. Não vai. Porque você precisa... Aquele treino foi montado especificamente para ele. Então você corre o risco, muitas vezes, de perder um ano com o seu atleta, tendo montado um treino errado para ele. E ele não vai chegar a lugar nenhum no final. Porque tem que existir uma progressão ao longo do ano para que esse atleta atinja o chamado pique esportivo. E ao longo do ano, eu não digo atingir o pique lá em dezembro. Não é essa a ideia. Não é o calendário romano, não é essa a ideia. Você tem que pegar a competição do atleta, que vai ser, vamos imaginar, a competição alvo dele é maio. Um ano para trás. Maio de 2021. Então nós vamos começar esse treinamento dele por volta de maio, junho de 2020. E vamos organizar esse treino até chegar lá. E temos que ter em mente o seguinte, nós temos que ter um controle desse treinamento. Ou seja, o quanto esse atleta está evoluindo ao longo desse ano. Né? Momentos que nós vamos ter competições, que são as competições de controle, e ele tem que estar crescendo. No momento que o atleta começa a decair, ter um declínio, aí a periodização nos explica que esse atleta não vai conseguir atingir aquilo lá na frente, ou seja, você já errou a periodização. Ele tem que, no máximo, estabilizar. Ele não pode ter decréscimo, ele não pode descer degraus. Ele tem que, pelo menos, ficar no seu degrau durante um tempo. Se ele estiver em overtraining, ou seja, você percebe que está diminuindo a forma técnica e física dele, mantenha ele naquele degrau, sem aumentar a carga. E depois, com o passar do tempo, você percebe uma evolução do atleta, continua evoluindo com a carga até chegar no final do ano competitivo. Então, isso é um dos maiores problemas que nós temos. Quando nós vamos pegar um calendário ou uma periodização já montada na internet, nós não prestamos atenção nisso e vamos verificar que muitas vezes o atleta, que nós copiamos o modelo dele, esse atleta vai participar de 3, de 4, de 5 competições e o nosso vai participar de 2, 3. Já muda totalmente o desenho, pessoal. Isso é algo que nós temos que ter muito cuidado para não confundirmos, né, acabar não cometendo os erros que são os mais clássicos. Né? Muitas vezes atletas batem recordes
antes de uma Olimpíada e chegam na Olimpíada não vão nem para o pódio. Houve um erro na periodização, né? Houve uma aceleração no processo da forma física desse atleta. E é esses cuidados que a gente tem que ter. Conseguiu pegar alguma pergunta, alguma coisa aí, Diego? Peguei. Olha só quem está na live. Quem tá... Francione. Lembra do Olha Francione? aí, rapaz. Francione, mandou um abraço. Aí. O Francione trabalhou comigo num time universitário lá em Curitiba, né? Tamandaré. Tamandaré. E esse Tamandaré foi campeão da segunda divisão. Ganhamos um campeonato lá, a gente não conseguia subir para a primeira divisão porque não tínhamos nenhum estádio, né? Por que pareça. E era um time formado só por jogadores universitários. Foi bem interessante. Foi lá que eu cheguei da Rússia em 99. Depois fomos montar um time na Universidade Católica e o Francione estava com a gente lá. Grande abraço, Francione. Vamos lá. O Bruno perguntou se existe a Faculdade de Educação Física na Rússia. Quando o pai falou da CAFTA aí. Sim, olha só. O Diego aí que está falando com vocês, ele foi alfabetizado lá em Moscou, né? Começou a falar russo, ele e a irmãzinha dele. Eu morava lá dentro da universidade, no alojamento dentro da universidade, um apartamento com 25 ou 26 metros quadrados, 2 peças, era onde a gente morava. A cozinha ficava do lado da porta, foi um tempo bem complicado, né? Mas era um apartamento com calefação, tudo bem legal, e tinham mais de 40 nacionalidades dentro desse apartamento, desse prédio, desculpe, dentro desse prédio. E que ficava a alguns metros da universidade, né? Cerca de 50 metros você já estava dentro da universidade, bem do lado, praticamente grudado ali na área da universidade. Essa universidade é a Universidade Estatal de Cultura Física, ou seja, você vai para lá, faz 2 anos do que se chama de curso comum. O que é o curso comum? Todas as disciplinas são iguais para todos. Depois, os 2 anos seguintes, você vai escolher uma das 50 modalidades esportivas que existem. Por exemplo, você quer falar de xadrez, você gosta de xadrez? Você vai ter 2 anos só de disciplinas voltadas ao xadrez. 2 anos de disciplinas voltadas ao futebol. 2 anos de disciplinas voltadas ao basquetebol, ao atletismo, à natação e assim por diante. Esportes de inverno e assim por diante. Ao final dos 4 anos, então, você é um bacharel dentro de uma modalidade esportiva, com uma formação básica de educação física. Então, você é um professor de educação física com bacharelado no esporte. Aí você faz mais 1 ano lá dentro de uma especialização, onde você se aprofunda mais ainda dentro dessa disciplina, dessa área que você escolheu. Depois você tem um mestrado, que são 2 anos, 2 a 3 anos. Depois você tem um doutorado, que são de 2 a 4 anos. Depois você tem um pós-doutorado, que é de 1 a 3 anos. Então essa é a sequência de estudo. Ou seja, dentro dessa universidade, você só fala de esportes. Aqui uma universidade tem medicina, tem odontologia e assim por diante. Essa universidade do esporte não. Tem atletismo, tem natação, tem os jogos de inverno, é dividido dessa forma. É bem diferente, pessoal. É um modelo fantástico, uma coisa maravilhosa, é o sonho de todos nós. Então, para você ingressar lá, obrigatoriamente você vai ter que falar russo. Não tem outro jeito. O país, a universidade é somente por meio do russo que você vai poder ter aulas lá. Existem grupos que o professor Antônio Carlos leva periodicamente, eu até participo também, nós fazemos a tradução. Eles vão lá, tem a aula, e aí eu faço a tradução paralela de cursos que duram cerca de 2 semanas. É muito importante, talvez a gente faça até divulgação para vocês aí, se vocês quiserem a gente vai para lá. E só falar com o professor Antônio Carlos Gomes. E baseados nesses cursos, algumas pessoas gostam tanto, acabam se matriculando e retornam depois para o seu mestrado. E é aquilo que eu falei há pouco tempo, né? A gente já tem mais de 20, eu não sei o número exato, mas são mais de 20 ex-alunos nossos que foram para lá e concluíram o seu mestrado e já estão trabalhando nas universidades aí pelo país ou até mesmo em outros países. Então é muito gratificante, alguns até o doutorado terminaram. É muito gratificante isso, viu, pessoal? Pai, e o pessoal está perguntando, dá para defender em inglês lá a tese? Não, pessoal, é? Não, tem que ser em russo. Deixa eu explicar para vocês. Dentro dessa estrutura, né, é importante que vocês entendam porque ela faz parte da história do treinamento desportivo mundial, essa universidade. Porque era a cátedra que o professor Matveev, mais de 30 anos, ele teve à frente dessa cátedra. Cátedra, para vocês entenderem, é o departamento, né, de treinamento desportivo.
E nesses 30 anos que ele teve lá, essa universidade ficou sendo reconhecida mundialmente como um dos principais centros de esportes do planeta. Então, quando você for para lá, eu quero me matricular, Edson, eu quero fazer nessa universidade, quero fazer meu mestrado lá nessa universidade. O primeiro ano, você só vai fazer aula de russo. O primeiro ano você não faz mais nada, você mora dentro desse alojamento, você vai viver lá nesse alojamento, vai sair de manhãzinho, vai atravessar esses 50 metros na neve, vai entrar na universidade com calefação, sentar numa salinha, vai entrar uma professora, onde vai estar você e mais 4 ou 5 alunos, um chinês, um cara do Irã, um cara de Cuba, e só vai falar em russo com vocês. Todos os dias, 5 horas. Aí você vai aprendendo russo devagarzinho, vai fazendo provas e mais provas e mais provas. Ao final de um ano, eles fazem a prova final, uma prova escrita, uma prova oral, uma prova de interpretação, e aí te dão opa, você está pronto. Agora você pode fazer o mestrado. E só então que você inicia o mestrado. Aí você tem 2 anos de mestrado. Ao final desses 2 anos, você já está falando russo, já está se virando. A biblioteca, os livros só são em russo. Não tem jeito, pessoal. Não tem outra forma. O teu orientador fala russo. Onde você for na rua, você vai falar russo. Nesse prédio, você vai falar russo. Não tenha medo. Você vai aprender a falar russo. Ao final desses 2 anos que você fez o seu mestrado, você defende em russo a sua tese, sem problema nenhum. Tá? Todo mundo que foi para lá defendeu, alguns com mais facilidade, outros com maior dificuldade, mas todos acabam defendendo. Obviamente, se você fala um inglês, já domina um outro idioma, facilita bastante, principalmente nesse início. Mas existem pessoas que até acham que isso pode até prejudicar, porque ele acaba se calçando no inglês e deixa de falar o russo. Acaba falando mais inglês do que russo, e não vai adiantar nada para você o inglês lá. Lá é russo, pessoal. Tá? É bem interessante. Eu posso passar mais informações para vocês. O professor Antônio Carlos Gomes ele tem uma licença especial, ele monta os grupos, ele orienta o pessoal para todo mundo ir para lá estudar, sem problema nenhum. A gente passa depois, tem bastante gente interessada. Manda direct, a gente encaminha lá para o pai, para o Antônio, eles acabam vendo isso. Para a gente não perder o início lá, eu vejo que muito dos livros, e até falando com treinadores e tudo mais, está muito em interpretação de gráfico, do que o autor escreveu, e até alguns erros de formas, de conceitos que a gente pega dos livros, talvez por ser da Rússia, essa tradução é difícil, né? Por exemplo, o Matveev tem muita coisa escrita e quantas coisas chegam aqui para nós, né? É pouquíssima coisa. Então eu vejo que a gente perde muita informação. Tem coisas aí que já tinha desde 1940... o Éder estava vendo um artigo de 1940, os caras já fazendo treinamento intervalado, essas coisas, e a gente chega, parece que muito atrasado. Eu vejo que hoje esse atraso diminui cada vez mais, justamente pelo poder da informação, mas eu vejo que o Brasil ainda tem essa cultura, da questão do volume, da intensidade, essa dificuldade de entender alguns conceitos do treinamento que são fundamentais para seguir. E aí começa a dar tudo errado no planejamento, na organização. Um treino anaeróbico vira aeróbico. São questões básicas que eu vejo que pode ter o erro da interpretação, até do conceito do livro. O que o pai pensa disso? Eu não tenho a menor dúvida, né? A partir do momento que você faz a tradução de um livro, você perde aspectos da originalidade. Seja ele do inglês, seja ele do espanhol, tá? Onde nós vamos perder menos do português de Portugal. Mesmo assim, alguns termos nós acabamos criando uma confusão. A pessoa que faz a tradução, preferencialmente, ela deveria ser da nossa área. Da área. Né? Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes você tem que pegar um tradutor que não é da área e ele acaba fazendo uma tradução ipsis literis, só que daí comete alguns erros por não entender a nossa área. E isso vai se arrastar depois por toda uma vida, porque depois de publicado, não há como voltar. Depois que foi lançado, as pessoas começam a ler, começam a ver, e aí pronto, não há mais o que ser feito. A palavra ao vento não volta. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Sem dúvida nenhuma, o Antônio ele fez um trabalho de resgate gigantesco. Então, ele conversava com os principais autores da Rússia, da União Soviética, inicialmente, depois da Rússia, e trouxe muitos livros de lá para cá. Né? Procurou trazer porque nós tínhamos essa necessidade da tradução da história do treinamento desportivo e do início do treinamento desportivo. Mais à frente, o Antônio começou a colocar as próprias ideias. Né? Ele é um grande
teórico hoje do treinamento desportivo, um grande pensador, e um teórico que eu falo, que coloca em prática, né, aquilo que ele pensa. E, na verdade, então, é um fato que nós perdemos. Quando traduzimos, a gente perde muito. E o segundo aspecto importante é que essa interpretação dos gráficos, muitas vezes, quando nós pegamos esses gráficos lá da década de 50, de 60, e tentamos adaptar isso aos dias atuais, eu vou dizer o que acontece. Muito fácil, muito simples de vocês entenderem. Até 1980, nós tínhamos aí um maratonista correndo cerca de 4 provas por ano. Atualmente, um grande maratonista pode correr até 10 provas por ano, com chance de ganhar 4 ou 5 delas, né? Então, houve uma mudança significativa. Então, nós tínhamos uma periodização até 1980, até 1990, e quando tivemos a queda, né, do comunismo, houve uma mudança geral. O capitalismo cresceu, o capitalismo ganhou força no mundo, em termos econômicos. E no esporte também não foi diferente. Começa a aparecer uma figura que não existia até 1984, que é o patrocinador, que é o sujeito que vai colocar o dinheiro. E esse dinheiro entrou no esporte e fez com que haja uma necessidade do atleta aparecer muito mais do que aparecia antes. Então, antes ele aparecia 3, 4 vezes, mas ele era bancado pelo Estado. Se ele era bancado pelo Estado, não havia uma necessidade de ter resultados fantásticos, né? E não havia uma cobrança tão grande, porque o Estado é uma coisa meio que etérea. A partir do momento que entram as marcas esportivas e até outras marcas de carros, de bateria, de pneu, de lanchonete, de restaurante... É o dinheiro, né? O dinheiro no esporte. Refrigerante. Os caras, eles querem vender o produto deles. Eles escolhem os melhores atletas e esses atletas têm que aparecer o quê? Um grande número de vezes. E aparecer com grandes resultados. Aí muda totalmente a periodização. É isso que é importante entender. E essa periodização, até hoje, não conseguiu acompanhar essas mudanças. Como nós já tínhamos uma dificuldade para entender aquilo que tinha sido criado em 1950 e 60, que o Antônio trouxe e apresentou ao Brasil, de repente já estava mudando, já estava entrando numa nova sequência. E aí as pessoas têm que entender isso. Não vai achar, dentro de um livro de periodização, não vai aparecer como realizar o cálculo. É importante que se entenda isso. Esses autores desses países, eles entendem que quem está lendo aquele livro já entende de matemática básica, já teve a estatística, ele não vai ficar ensinando como chegar nos 30%. Ele não vai ensinar você como chegar nos 40%, ele vai falar controle do treino, carga de controle do treino. E aí como é que você vai fazer isso? Daí talvez a grande dificuldade dos treinadores brasileiros. Porque não tiveram isso na base, não que eles sejam maus treinadores ou que sejam piores, não é esse o problema, longe disso. Nós temos treinadores aqui fantásticos. O grande problema é que eles não têm esse material e não conseguem ter acesso a esse material. Eles têm fragmentos na internet de treinamentos, algumas sessões de treinos, em alguns casos um microciclo lá desenhado, alguma coisa nesse sentido, e eles conseguem fazer mágica mesmo assim. Mas talvez o mais importante hoje seja realmente nós repensarmos essa questão. O Comitê Olímpico está oferecendo cursos, né, inclusive tem a Academia Brasileira de Treinadores, justamente para preparar treinadores de modalidades específicas justamente nessa área. Cálculos, entender essa periodização, entender a nova periodização, entender que as periodizações mudam ano a ano, elas vão se adaptando a calendários, vão se adaptando a novas exigências. Se a gente parar para verificar o corpo dos atletas, é uma coisa absurda. Perfeito. A mudança que nós temos na anatomia esportiva dos atletas é uma coisa gigantesca. Ou seja, isso é uma influência da biomecânica. A biomecânica está muito forte no esporte mundial. Alavancas, massa, desenho corporal, quebra de resistência, quebra de vento, seja no gelo, seja na água, seja no ar. Isso tudo nós temos que entender se nós somos treinadores. Porque são poucos que estão me ouvindo aí que talvez tenham um biomecânico ao seu lado, que tenham um fisiologista ao seu lado, que tenham um médico ao seu lado, que tenham um nutricionista ao seu lado, que tenham um psicólogo, que tenham um fisioterapeuta. São raros. Muitas vezes você tem que fazer tudo isso e ainda tem que chegar no resultado. Então como é que se faz isso? Como é que a gente consegue? Muito difícil, pessoal. Mas essa questão do atraso, né, que a gente estava falando, justamente sobre o corpo do atleta, né, como a gente
intrinsecamente, quando a gente fala de carga, a gente já pensa em peso, né? Já confunde com a musculação. Já está enraizado isso. Claro que cada vez está saindo, né? Acho que o pessoal está entendendo mais. Mas essa questão do corpo do atleta, a especificidade do atleta, por exemplo, pegar um corredor de raso e a ideia de, pô, vamos dar força para ele na perna. Então, a ideia que se tinha, e ainda alguns têm, eu vejo em alguns cursos que eu dou, vamos para a cadeira flexora, né? Vamos dar força para dentro da sala de musculação, né? E vamos ganhar quadríceps junto, e é justamente ver os atletas de 1980, pega aí o canadense lá, dos 100 metros. Ben Johnson. Pega o Ben Johnson, o quadríceps do Ben Johnson, pega o Bolt e faz uma comparação. A gente tem uma noção dessa mudança e da importância da morfologia hoje do atleta, juntamente com a biomecânica, para a gente dar um salto nos recordes e bater cada vez mais recordes, né? O que o pai tem a dizer sobre essa especificidade do treino, essa mudança do treino? Muito bem. Se a gente parar para pensar, vamos falar da cadeira extensora. A cadeira extensora. Qual o esporte que utiliza esse movimento? Um atleta sentado fazendo a extensão de joelho. Em qual esporte nós temos isso? Em qual esporte que nós verificamos isso? Nós só verificamos isso na cadeira extensora dentro da sala de musculação. Ah, mas ali eu estou aumentando a força dele, estou aumentando o volume muscular dele e da musculatura de quadríceps. Você está aumentando num movimento que ele não vai utilizar em momento algum. Eu concordo com você está aumentando a força dele. Mas ele não vai utilizar essa força nesse movimento que você ganhou, que você deforma as estruturas macias e moles ali da parte do joelho, você não vai conseguir transferir isso imediatamente para o esporte. Então é muito importante, e nós fazemos isso, por exemplo, no Fortaleza. Nós utilizamos a sala de musculação diariamente. Então, como é que é feito isso? Existe um preparador físico que está conosco, que é fantástico, é o Danilo, e ele falou, nós vamos fazer musculação todos os dias. Em princípio, os atletas não gostaram muito da ideia, né? Sempre o ser humano oferece resistência quando é algo diferenciado, porém, ele conseguiu fazer com que, logo após o exercício no equipamento de musculação, seja feita a transferência para um exercício de propriocepção, com saltos, com agachamentos, com equilíbrios em uma das pernas, colocando a bola lá dentro, colocando a tração dentro da sala de musculação. Então fica uma sala de treino, e não uma sala de musculação. Uma sala de treino para o futebol, que é a nossa modalidade. Eu sei que o voleibol tem feito muito isso também, o basquete faz muito isso, o futebol americano é excepcional nessa área. Então é isso que nós temos que entender. Não adianta eu somente aumentar a força do atleta. Eu preciso melhorar, juntamente com isso, a capacidade técnica, o movimento. Fazendo isso, eu não preciso aumentar tanto a massa muscular do atleta. Porque o ganho e tem que ficar muito claro para nós isso, quando nós aumentamos demais a massa muscular, isso não é inteligente. No esporte, ter massa muscular em excesso é peso em excesso, é uma quantidade enorme de quilocalorias que eu vou ter que ingerir a mais por dia para manter aquela massa muscular. Uma massa muscular que não é tão eficiente, ou seja, 1 quilo de massa muscular a mais, você carregando nos primeiros 100 metros, tudo bem. Mas depois de você correr 4 ou 5 quilômetros, esse quilo a mais de massa muscular acima da linha da sua cintura não tem objetivo nenhum para um corredor, né? Então, para um jogador de futebol, para um jogador de vôlei que vai saltar várias vezes, 200 vezes no jogo. Então, essa relação que nós treinadores temos que entender. E isso se confunde muitas vezes dentro do ambiente das academias, que é onde eu gostaria de chamar a atenção. Dentro dos ambientes da academia, nós confundimos 2 teorias. A teoria do bodybuilding, do culturismo, da estética, e a teoria do esporte, da periodização, da fisiologia do exercício. A teoria da fisiologia, do treinamento, ela objetiva resultado esportivo, performance, rendimento, maior eficiência, menor massa muscular. Esse é o trabalho de todos os treinadores que trabalham com o esporte. Quando eu falo de culturismo, quando eu falo de estética, não é isso que eu quero. Eu quero aumentar o bumbum, eu quero aumentar o bíceps, eu quero aumentar a coxa, eu quero aumentar a minha panturrilha. Para quê? Para competir? Não, eu não vou competir. Então a forma com que eu aumento esses grupos musculares é diferente da forma com que eu trabalho esses grupos musculares de atletas. E essas duas coisas, quando se misturam, geram uma grande confusão.
nos nossos profissionais e nos nossos alunos, porque eles acabam não entendendo, e eles não têm que entender realmente, porque eles são alunos, né? São os nossos clientes, mas nós temos que entender que são duas teorias totalmente diferentes. Essa teoria do culturista tem envolvido por trás dela grandes aspectos nutricionais, aspectos bioquímicos muito poderosos, para que ele possa ganhar essa massa muscular, sem ter uma preocupação em colocar essa massa muscular para competir, para correr 100 metros, para saltar 200 vezes no vôlei. Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é ter um bom shape, um corpo legal, uma massa muscular legal. E aí nós temos modalidades que muitas vezes confundem isso, o shape com o rendimento. As duas coisas não casam. O corpo do atleta, ele é bonito, ele é belo, na maioria das modalidades, porque ele é desenhado pela modalidade ao longo do treinamento. E não somente na sala de musculação. Ele é modelado com o treino, com os exercícios que ele faz, aquela modalidade vai desenhando o corpo do atleta. Ao longo de meses, de anos de treinamento, ele vai ficando, e você olhando na rua, você já identifica, ele é atleta de tal modalidade. Porque a modalidade desenhou o corpo desse atleta, e não a musculação. Então, essas duas teorias têm que ficar muito claro para isso. Em nenhum momento, pessoal, os livros de periodização, a teoria do treinamento desportivo, em nenhum momento ela se preocupou com o culturismo. Ela nunca se preocupou com o culturismo, ela nunca se preocupou com o shape, ela se preocupa com o resultado do atleta. O corpo bonito do atleta, o belo do atleta, é uma consequência do treinamento. Tá ok? Acho que quem fala um pouquinho ainda sobre o culturismo é o Bompa, né? O Bompa, alguns livros dele, ele chega para essa linha do culturismo. Ele tem até um com o Di Pasquale, que é um nutricionista, que ele fala do culturismo, mas aí tem que ficar bem entendido que são duas linhas diferentes. Eu não posso pegar um livro do Platonov e aplicar na musculação, né? Então, é outra periodização, é outro raciocínio, não tem nada a ver. Sem sombra de dúvida. Nós temos, é isso que eu quero realçar, os melhores professores de academia do planeta Terra estão no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso que eu estou falando para vocês, pessoal. Olha aí, pessoal. Dentro das academias do nosso país, nós temos mestres, nós temos doutores, nós temos especialistas, temos um grande número de formados, temos pessoas que estão atuando, temos um conselho que fiscaliza. Então, na verdade, nós temos no nosso país profissionais extremamente capacitados dentro das academias. E o que me deixa angustiado é justamente essa confusão que foi criada na cabeça desses profissionais, né? Quando você tenta colocar uma periodização dentro do culturismo. Utilizar esse material aqui, com esses percentuais, onde o objetivo é elevar a forma competitiva de um atleta, para colocar aqui onde o objetivo é elevar a forma estética do atleta. Obviamente que esse atleta ele fica com uma força maior. Obviamente que esse atleta fica com uma resistência maior. Obviamente que ele fica com uma potência maior. Mas o objetivo dele não é utilizar isso que ele ganhou na competição. Ele não vai utilizar isso que ele ganhou. Ele não vai competir com outro para ser mais rápido. Ele não vai competir com outro para ser mais resistente. Ele não vai competir com outro para ser mais forte. É isso que tem que ficar claro. Então, essa teoria é uma teoria que tem poucos estudos, né? Aí nós temos algumas pessoas no nosso país que se dedicaram a isso. Por ter identificado isso dentro das academias, né? O Valdemar é um deles. O Valdemar ele percebeu do jeito dele, mas ele é fantástico. Ele percebeu isso há muito tempo e foi atrás do rendimento do culturismo. Investiu uma vida nisso daí. Né? Enquanto outros tentam aproveitar o treinamento, os livros de fisiologia, o que o Matveev escreveu para o tipo. Não dá, pessoal. Impossível. Do mesmo jeito que essa teoria, lá eu não posso aplicar em atletas, porque os atletas têm um outro objetivo, uma outra meta. Talvez esse seja o principal aspecto da nossa conversa hoje. Né? Toda a história do treinamento, toda a teoria do treinamento esportivo, ela sempre foi objetivando esporte e rendimento, resultado. Levar ao pódio. E foi evoluindo, que é o que a gente está falando agora. Foi evoluindo através das décadas. Ciências foram se agregando, foram entrando, novas opiniões. E hoje eu diria a vocês que nós temos aí, a biomecânica hoje é uma das ciências principais na evolução do esporte mundial.
né? Então, continua lá a teoria do treinamento, bem embasada, bem forte, solidificada. A fisiologia do exercício controlando, né, o rendimento desse atleta, controlando o que está acontecendo no organismo dele, positivo, maravilhoso. Temos a chegada da estatística com programas, fantástico. Mas a biomecânica, que é a economia do movimento, ou seja, fazer com que o atleta tenha a maior eficiência com o menor gasto, isso é fantástico. Ou seja, economia, transformar ele num atleta econômico e extremamente o quê? Competitivo. Esse é o principal objetivo hoje. Então, é isso que a gente tem observado. E lá nessa outra ciência, do lado do culturismo, ela continua com as mesmas ideias, em princípio, de 20, 30 anos atrás, porque justamente a competição é essa. Mudou pouco o regulamento. Onde é que eles estão evoluindo? Na parte bioquímica, muito na parte de nutrição. É onde eles estão evoluindo bastante. E é isso que a gente tem que entender. Não podemos ter medo de falar as coisas. A gente tem que discutir isso aí, não tem problema não. E olha só, a gente podia partir para outra discussão, mas aí acho que é um curso. Porque fizeram uma pergunta, a nossa problemática de achar talento no Brasil, né? Na verdade, a renovação de talento, né? Você pensa aí, atletas aí, pô, a Daiane dos Santos, coitada, ficou 3 Olimpíadas se matando, competindo com meninas 10 anos mais novas que elas, e a gente querendo que a mulher ganhasse ainda, né? Pô, mas era só ela. O Guga acabou com o quadril dele e ainda não temos um atleta. Então, essa carência por um esporte, quando aparece um Guga, já tinha que ter outro, mas não tem, né? E aí perguntaram se não é o déficit da educação física escolar, né? Qual é a nossa problemática para achar esses talentos? Onde eles estão aí? Isso é óbvio, nós temos um país riquíssimo, né? Eu tenho branco, tenho negro, eu tenho fibra branca, fibra vermelha, essa miscigenação fantástica para os esportes, mas cadê esses caras? Onde eles estão e por que essa dificuldade de se manter, de renovar os talentos do Brasil? Olha só, sem dúvida nenhuma, a educação física, a escola é a base do esporte nos países onde ele é forte. Os países onde nós temos um militarismo forte, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, são os países que hoje têm o maior destaque olímpico, são os países que militarmente são muito fortes, primeiro. Segundo, o sistema escolar deles permite que a criança vivencie uma grande quantidade de modalidades esportivas, né? E aí, se nós transferirmos para o nosso país, a nossa criança vai ficar presa a 4 ou 5 modalidades durante os 11 anos da educação física que ela tem em nível escolar. Vai ficar presa ao quarteto fantástico da quadra poliesportiva, com algumas exceções, né? Talvez aí tendo um atletismo, né? Uma ginástica em algumas escolas, uma escola particular talvez com natação, né? Com lutas, mas não vai sair muito disso e é uma minoria que tem essa possibilidade. Então, mais de 90% das nossas crianças vai ficar simplesmente nessas modalidades. Com o passar dos anos dentro do ambiente escolar, essa criança perde a vontade, perde o ânimo, porque deixa de ser atrativa. Essas modalidades deixam de ser atrativas. Então, nós perdemos praticantes no ambiente escolar. A chegada do telefone celular no colo de uma criança, para nós, a educação física é péssimo. Mas é um novo mundo, nós temos que nos adaptar. A Inglaterra conseguiu, a Rússia consegue, os Estados Unidos consegue, a China consegue. Então nós temos que conseguir. O Japão, que é talvez o berço dessa tecnologia toda, estava pronto para essa Olimpíada. Talvez seja um dos países que mais vai ter o maior prejuízo com o atraso da Olimpíada em um ano, porque estava com sua periodização toda montada para fazer uma ótima Olimpíada e o objetivo deles era ficar à frente da China, né, porque eles têm uma rivalidade muito grande em termos religiosos, econômicos, políticos e uma outra, ideológicos e por aí vai. Então, na verdade, pessoal, não tenho dúvida que a educação física escolar no nosso país ela tem esse déficit. Ela não consegue e ela não tem que criar atleta. É importante que se ressalte isso. Mas ela tem que oportunizar a criança vivenciar uma grande quantidade de modalidades esportivas. E o professor da educação física escolar, muitos fazem isso, mas ele tem que tentar melhorar as condições das capacidades físicas dessas crianças. Ele tem que melhorar a força, a velocidade, a resistência e principalmente a coordenação, o equilíbrio. E eu não falo isso para nós termos um atleta melhor lá na frente, mas para nós termos um cidadão melhor.
um cidadão? Acidente de moto, para não ter tanto acidente de moto aí que tem, né? A noção de Tem coordenação. é muito pequena, né? Então, isso tudo decorrência de uma educação física escolar que tem seus problemas, e nós sabemos disso. Eu passei por ela, o Diego passou por ela, quem está nos ouvindo passou por ela, trabalha com ela. Então, na verdade, são problemas que nós temos no país, que não vão ser resolvidos de hoje para amanhã. Então, nós não podemos também querer ter resultados olímpicos de hoje para amanhã. Né? Nós tivemos uma Olimpíada em casa e todo mundo achou que o Brasil iria ser primeiro ou segundo lugar no quadro de medalhas. E não é assim que as coisas acontecem. Né? A Inglaterra fez esse planejamento e eu quero que vocês lembrem disso. A Inglaterra, em 2000, na Olimpíada de Sydney, eu estive lá, a Inglaterra ficou atrás do Brasil no quadro geral de medalhas. E aqui na Olimpíada do Rio, ela ficou atrás somente dos Estados Unidos. Foi o segundo lugar. É o maior crescimento olímpico de toda a história do esporte mundial. Nunca um país cresceu tanto dessa forma, pessoal. A Inglaterra sai lá, então, de 36º, 37º lugar, e em menos de 2 décadas ela já está ameaçando os Estados Unidos, com uma grande quantidade. Isso é o quê? Planejamento. Onde é que eles investiram? Escola. Pronto. Na escola. Exato. Perfeito. Esse planejamento não é nem que eles revolucionaram o treinamento, tem alguma coisa mágica lá. Eles só fizeram esse planejamento a nível de base e fizeram a periodização a longo prazo, né? Desde a base até o profissional, que vai durar de 10 a 12 anos aí. Desde a descoberta da criança, ao descobrir o talento, eu só sei que esse talento vai me dar um possível resultado daqui a 10, 12 anos. Então, somente daqui a 10, 12 anos é que nós vamos ter esse resultado esportivo. Então, de nada adianta eu querer acelerar esse processo. E isso a teoria do treinamento já falava lá em 1930, nos primórdios. Para eu formar um atleta, eu tenho de 8 a 12 anos para ele atingir o seu ápice competitivo. Então vamos imaginar que nós regularizemos tudo no nosso país, a gente consiga fazer uma educação física escolar que realmente tente melhorar essa forma, que seja 3, 4 vezes por semana, 1 vez ou 2 por semana também não dá para fazer mágica, e a gente consiga ter um modelo diferenciado, aí nós vamos ter daqui a 10, 15, 20 anos os primeiros resultados disso. A Inglaterra fez isso e está colhendo os frutos. Exatamente. E é uma coisa que vai demorar, né? É aquilo que a gente estava conversando, estava falando hoje para fechar até o nosso bate-papo. A Europa, ela não estava preparada para esse surto. Talvez o Brasil esteja melhor preparado, porque nós temos muito mais doenças que os europeus. Então a Inglaterra não tinha 2, 3 mil leitos sobrando. Obviamente, porque não ficam doentes. Lá as pessoas morrem com 100 anos, são centenárias praticamente, muitos idosos em todos esses países. Daí o porquê de ter sido uma pancada violenta neles. Porque são países com muitos idosos, um número exagerado de fumantes e não tem hospital praticamente, porque a medicina preventiva deles é maravilhosa. Então eles não têm problemas com leitos, nada disso. Lá é para atender o dia a dia, coisas rotineiras. E de repente você tem lá 1000 pessoas batendo na porta de um hospital precisando de uma UTI. Não tem. Não tem como. Exato. E aí nós ficamos assustados, né? E eu ouvindo hoje até o ministro, ele falando justamente essa questão e falando que o Brasil está numa condição até melhor. Por incrível que pareça, nós temos muito mais leitos por habitante que eles, o que não é legal, porque a nossa medicina deveria ser a preventiva, né? Então são coisas históricas para a gente analisar. Eles estão um pouco à frente de nós no treinamento, né? Mas nós temos cabeças pensantes aqui, os nossos treinadores estão fazendo intercâmbios internacionais, e eu acredito que dentro de 10 a 15, talvez 20 anos, a gente consiga ter uma representatividade bem maior no esporte, principalmente atletismo, e natação e ginástica, que é onde tem mais medalhas. Tá bom, pessoal? Já tem mais medalhas, exatamente. Exatamente. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo no CrossFit. Daqui uns 5 anos, eu acho que a gente chega competitivo. Né? Com certeza. Buscar talento no CrossFit. Como é que a gente busca o talento no CrossFit? Tem que sentar, tem que planejar para pegar da base e aí sim construir algo. Porque os talentos do CrossFit hoje vêm de outro esporte. Né? Eles vêm de outros esportes. Então ainda a gente também tem essa problemática no CrossFit. Mas eu acho que é por aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Hoje foi bem bacana o papo. É um papo que dá para a gente puxar aí essa questão de detecção de talento aí. Dá para discutir um pouquinho sobre licenciatura e bacharel, essa questão que prejudica muito achar um talento e passar o esporte na escola, eu vejo assim. É polêmico, mas o Rafael que está aí, mandou um abraço para o pai, ele gosta de polêmica. O pessoal gosta de polêmica também. Temos 30 segundos para fechar a live. Pai, obrigado de coração.
Já escutei essas histórias 20 anos da minha vida e não canso de escutar. E o pessoal aí, pelo jeito, também tá gostando. Tá legal, bom? pessoal, que bom. Que bom que algumas pessoas, alguns nomes que eu vi aí, muito legal falar com vocês. Pô, Francione foi sacanagem, né? Interligadas, né? Estão todas interligadas, não tem como a gente fugir disso. Mas o mais importante é a atenção que vocês estão dedicando e agradeço de coração